Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz para conectar no SharePoint ou no OneDrive com o conector pasta do SharePoint. Para que ele serve? Ele se conecta à pasta do SharePoint ou do OneDrive e ele olha o conteúdo dessa pasta, escolhe os arquivos que tem para a gente trabalhar e faz a extração. Então, você tem uma solução que usa arquivos como fonte de dados, essa é uma boa solução caso você não queira ou não possa usar o Gateway. Tá? O Gateway ele é o intermediário entre a nuvem da Microsoft, depois que você publica lá no serviço do Power BI, para que a nuvem da Microsoft, o cluster da Microsoft, veja a sua rede local, o seu arquivo que está no seu computador. Então o Gateway serve para isso. Quando eu publico esse arquivo no SharePoint ou no OneDrive e uso esse conector, eu não preciso de um Gateway. Eu simplesmente vou usar minhas credenciais, meu usuário e senha, do que eu criei lá o grupo, ou se você for membro desse grupo, se for uma pasta de equipe, né, uma pasta comunitária, né, você vai usar só suas credenciais, então não vai precisar passar pelo Gateway. Essa é uma vantagem, não precisa usar o Gateway. Qual é a desvantagem? A performance. Quando o arquivo é muito grande e tem muitas combinações com o arquivo, muito procedimento com o arquivo, a gente não recomenda o uso desse conector. Então pensa bem aí na sua solução, se for uma solução que exija performance, que exija a carga desses dados serem feitas de uma forma rápida, não é a solução mais adequada. Agora, se forem arquivos mais simples, uma solução mais ad hoc, né? Como a gente brinca aqui, uma solução mais pastelzinho, né? Fritar o pastelzinho rapidinho para fazer, for uma solução mais rápida para você entregar para o seu chefe, para a sua equipe, ou até mesmo para você mesmo, uma solução, uma análise que você mesmo faça, é a melhor solução. Então, algumas recomendações gerais sobre isso, tá? Vamos lá. Então vamos às recomendações gerais. Eu recomendo que você crie uma pasta que tenha a sua equipe, como essa aqui, que é da minha equipe. Criei uma pasta aqui de teste, o nome da pasta é teste. Criei aqui e coloquei dois arquivos, um CSV e um JSON. Lembrando que você pode trabalhar com vários tipos de arquivos, TXT, arquivo Excel, você pode trabalhar aqui. E, de novo, recomendo que uma solução mais robusta, mais corporativa, você não vai usar, usa banco de dados, por favor. Tá bom? Mas para umas soluções mais rapidinhas, mais simples, que envolvam arquivos, você pode usar esse conector de pasta do SharePoint com tranquilidade. Então essa aqui é uma pasta do SharePoint que foi criada para minha equipe. Por que para minha equipe? Bem, a gente sabe que nós somos mortais, uma indisponibilidade sua, outra pessoa da sua equipe vai ter o acesso. Se eu criar no meu SharePoint, no meu OneDrive pessoal, a pessoa não vai ter acesso, a não ser que eu dê esse acesso. Agora, se eu já começo criando uma pasta de equipe e colocando as pessoas que eu quero que sejam meu backup, não backup de arquivo, backup de gente, né? É boa prática, é saudável a gente criar uma pasta de equipe para a gente trabalhar com os dados que vão. Então fica mais uma dica bônus aí para o pessoal. Coloquei dois arquivos lá dentro. Gente, não importa o arquivo, estou dando só o exemplo. E a gente vai usar para conectar essa URL aqui. Se for da empresa, então vai ter aqui https, a empresa, sharepoint.com/sites/ o nome do seu grupo ou da sua equipe. Então é esse pedacinho da URL que a gente vai dar. Então estou dando Ctrl C aqui já para ficar já na área de transferência. E esse cacareco todo aqui de link a gente vai ignorar. Então você vai tentando fazer a conexão até dar certo com o início do link para frente, tá? Então aqui está o Power BI Desktop para gente. E aqui eu vou clicar em obter dados e vamos lá procurar o conector pasta do SharePoint. Esse conector é um pouco diferente. Pasta do SharePoint. Ou SharePoint Folder, se o seu Power BI Desktop estiver em inglês. Conectar. E ele me pede a URL do site. E aqui está. Eu vou dar OK. Conectou aqui. E já me abriu o conteúdo da pasta do SharePoint. Em vez de ele me abrir o arquivo, ele abriu o conteúdo da pasta do SharePoint. Bom, se você não chegou
nessa etapa tão rápido quanto eu cheguei, se ele te pediu algum usuário e senha, o que você vai fazer? Ele vai aparecer uma mensagem, uma janela parecido com essa. Se ele aparecer uma janela semelhante a essa, você vai clicar em conta da Microsoft, tá? E vai logar com o seu usuário aqui. O meu está aparecendo entrar com um usuário diferente. Então você vai fazer esse procedimento, vai escolher o seu usuário, vai pedir o seu usuário e senha. E aí você vai conectar. Se ele te pedir alguma informação de tipo de conta, privado ou organizacional, no meu caso é organizacional porque é uma conta de uma empresa. Então escolha de acordo com o nível do seu usuário. Se ele te pedir algum tipo de autenticação, é do tipo OAuth 2, OAuth com TH 2 no final, ok? A gente vai ver isso mais à frente quando a gente for publicar esse relatório lá no Power BI Service. Então, é só para mostrar para vocês caso dê alguma coisa errada. Então, voltando aqui, vamos voltar e fazer de novo aqui o procedimento. Vou selecionar a pasta do SharePoint, vou colocar a URL, dar OK, e ele vai me exibir o conteúdo da pasta. Eu vou clicar em transformar dados. E ele vai me jogar para o Power Query olhar essa pasta. Eu poderia também fazer isso via Power Query, ou seja, abrir o Power Query, lá em transformar dados, clicar em nova fonte de dado, que está aqui em cima, e fazer o mesmo procedimento via pasta do SharePoint. Funciona do mesmo jeito, tá, gente? Lá no Power BI ou dentro aqui do Power Query, né? Aqui, ó, editor do Power Query, conforme está no título da janela. E qual a diferença desse conector para os outros? Esse conector, ele não conecta direto no arquivo. Ele primeiro vai na pasta. E como minha pasta é uma pasta de equipe, tem muito arquivo aqui. Mas eu quero lembrar a vocês que o nome da minha pasta é teste. Então, qual é a boa prática aqui? Voltando para o Power BI. A gente primeiro filtrarmos a pasta. Na coluna que tem escrito Folder Path, eu venho aqui e faço uma filtragem. O nome da minha pasta é teste. Aqui está ela. Então eu vou desmarcar e vou selecionar somente ela. Com isso, com essa seleção aqui, eu vou garantir que eu estou acessando somente os arquivos que estão na minha pasta. Nesse caso são esses dois. Deixa eu dar um Alt Tab aqui, ó, são esses dois aqui. Então, não está correndo risco de acessar um arquivo errado. E, de repente, eu posso ter um arquivo igual em pastas diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, é boa prática, primeiro, a gente filtrar a pasta que a gente vai acessar. É uma recomendação que eu faço para vocês. Depois, a gente filtra o arquivo que a gente quer. Eu vou filtrar esse arquivo .csv, que está aqui. Como é que eu vou filtrar ele? Do mesmo jeito, só que na coluna Name. E aqui estão os dois. Eu vou desmarcar e selecionar só o CSV que eu quero. E aqui pronto, aqui está o CSV que eu quero. Lembrando que, se você tiver muitos arquivos nessa pasta, existem as filtragens avançadas, né, de texto, que é igual, contém, começa com, termina com. E aqui você pode fazer uma série de coisas. Lembrando que esse conector também serve para combinar arquivos. Se você tem arquivos de mês, assim, janeiro, fevereiro, março, são arquivos iguais, tem que ser igual. Você consegue já combinar esses arquivos aqui, nesse conector pasta do SharePoint. Não é o nosso caso, a gente está dando um exemplo mais simples aqui. Eu só quero um arquivo só para ensinar vocês como funciona. Aqui mais acima, eu tenho, uma vez que eu garanti que esse é o arquivo que eu quero trabalhar, esse é o arquivo que eu estou trabalhando, eu vou fazer a combinação desse arquivo. Combinar arquivos, tem um botão chamado Combinar Arquivos aqui na coluna Content. Então nessa coluna Content que eu tenho um botão chamado Combinar Arquivos. Só que esse arquivo está sozinho, ele não vai ser combinado com o outro.
ele vai ser simplesmente expandido. Ao clicar no botão ali combinar, o Power BI vai evocar algumas funções de expansão desse CSV. Pronto. Aqui está o arquivo CSV. E aqui eu posso olhar o conteúdo dele. Tá tudo ok, ele vai mostrar uma amostra de 200 linhas. E eu vou dar ok. Lembrando que ele vai criando todos os passos aqui na direita. A minha filtragem da minha pasta, junto com a filtragem do meu arquivo. E ele vai criar agora várias linhas das funções que ele utiliza para fazer a expansão. E aqui está o meu arquivo, já em formato tabular, em formato colunar, aqui com as informações que estão dentro do arquivo. E a primeira coluna é o nome do arquivo que eu coloquei aqui. Eu não preciso dessa coluna, tá? Mas essa coluna, eu vou dar até um del aqui, ó. Removê-la. Pronto, aqui está o conteúdo puro e simples do arquivo. Mas por que essa coluna aqui, eu vou dar voltar atrás? Por que essa coluna é importante? Eu estou trabalhando com um arquivo só. Mas se eu tivesse combinado o arquivo, essa coluna aqui, chamada nome da origem, nome sugestivo já, ele me diz de que arquivo vem esse registro aqui. Então esse registro, essa linha aqui, vem desse arquivo. É uma coluna de controle que ela é criada. Então, pronto. São todos esses passos que você tem para fazer a conexão no arquivo CSV. Lembrando que cada arquivo vai agir de um jeito diferente, vai se comportar de um arquivo diferente. Mesmo sendo um arquivo .csv, .json, .xml, ele vai requerer alguns passos de acerto. Lembrando que nem todo mundo faz o arquivo dentro do padrão. Então tem alguns arquivos que vão ser problemáticos sim, vão causar bastante problemas para vocês acertarem. E por isso eu vou trazer mais um arquivo aqui, JSON, para dar um exemplo para vocês como é que é usar um arquivo um pouco mais problemático. Então eu vou fazer de novo o passo todinho para vocês. Vou clicar em nova fonte de dados, vou clicar na pasta SharePoint, no conector pasta do SharePoint, vou colar aqui a URL novamente, ele me carregou de novo a pasta e eu vou transformar, porque se eu clicar em combinar e transformar dados, ele vai combinar todos os arquivos que eu tenho no SharePoint. Eu não quero isso. Vou transformar dados. Ele vai me jogar de novo no Power Query, aqui, com essa pasta novamente. Eu vou refazer os processos. Eu vou lá na minha pasta, no folder path, vou colocar a pasta teste, porque eu só quero trazer essa pasta aqui para mim. Só que dessa vez eu vou querer o arquivo .json, JSON, JSON. Venho aqui e vou selecionar o arquivo JSON. Para mim tá fácil porque eu só tenho dois arquivos. Pronto. Agora eu garanti que só o meu arquivo JSON está selecionado. Nesse caso aqui, esse arquivo é um pouco mais problemático. Quando eu clicar aqui em combinar, ele vai me dar um erro. Então eu não vou clicar nesse combinar, eu vou clicar no binary aqui, que está na coluna content. Ao clicar em binary aqui, ele vai me criar um passo, aqui JSON importado, me criou um passo, uma etapa, e nessa etapa ele me expandiu o arquivo JSON, só que ainda não está no formato de tabela ainda. Ele está no formato JSON, que são essas chaves, ele tem uma série de células, de registrozinhos, de chavinhas ali, de camadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em analisar, que está aqui em cima, e dentro desse analisar me tem duas opções, uma XML e uma JSON. Nosso arquivo está no formato JSON, então eu vou clicar no JSON. Ele me criou uma outra etapa que é JSON analisado, então ele fez um JSON importado e um JSON analisado. Esse arquivo JSON aqui ele me trouxe algumas informações, ele, como eu disse, ele é problemático. Então ele me trouxe uma linha de conteúdo, uma linha de quantidade de registros, 2.732, e uma coluna chamada value, com o valor que eu quero. Só que ele não me trouxe uma tabela, ele montou para mim uma lista. Como vocês podem ver, ele me trouxe uma lista. E aí tem um botão aqui, chamado na tabela, que converte esse registro em uma tabela. E ele agora pegou aquela lista que fez e montou para mim uma tabela. Convertido, criou uma etapa, convertido para a tabela. E aqui tem três linhas e uma que me interessa,
que é a list, que daqui tem os registros aqui dentro guardadinhos. Eu vou remover essas duas primeiras linhas que não me interessam, aonde? Em remover linhas. Então eu clico aqui em remover linhas principais, 2, que é o número de linhas que eu quero remover, e aqui ele me traz só essa questão. Essa coluna também aqui do lado não me interessa, essa coluna name, to value, não me interessa. Eu também vou removê-la. Dei um delete, pronto, aqui está a minha lista isolada. E eu vou clicar em expandir, que é esse botãozinho aqui em cima, e tem expandir para novas linhas. Quando eu faço esse processo, ele me abre em records, né? Em record, toda aquela camadinha do JSON, ele criou uma linha. E agora eu clico de novo nesse mesmo botão para eu expandir finalmente as minhas colunas. Aqui já aparecem as colunas. Eu dou OK. Pronto, agora eu tenho meu JSON em formato de tabela, colunar, legível, né? Humanamente legível. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem que nem todo arquivo, nem tudo são flores trabalhando com arquivo. Às vezes a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça para abrir esse arquivo e trazer esse arquivo. Qual é a vantagem? A vantagem agora é que eu não tenho um arquivo local, um arquivo na minha máquina. Eu tenho um arquivo de uma pasta lá no SharePoint, aonde alguém, se atualizar aquele arquivo, se sobrescrever aquele arquivo, simplesmente eu clicando em atualizar, eu já tenho esse arquivo atualizado. Né? Eu não vou ter esse arquivo na minha máquina, hospedado na minha máquina, está na nuvem. Então qualquer pessoa vai poder atualizar, corrigir o arquivo, sem precisar alguém estar fisicamente na minha máquina, mexendo e tudo mais. E nem utilizando um gateway. Que se um gateway apontar para a minha máquina, eu vou ter que deixar a máquina ligada para que o arquivo seja atualizado. Então essa é a vantagem de usar esse conector SharePoint. Eu vou clicar aqui em fechar e aplicar para que esses dois arquivos sejam carregados no meu modelo. São arquivos de exemplo, tá, gente? Não tem nenhuma conexão entre eles, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Nesse caso até tem, mas não é importante para o nosso exemplo. Ele vai fazer o carregamento dos arquivos aqui no meu Power BI Desktop. Então a minha máquina está acessando o SharePoint lá na nuvem e trazendo para cá. O que vai acontecer? Eu vou criar qualquer coisa aqui, tá, gente? Só para poder dar um exemplo. Eu vou puxar aqui só um dado aqui qualquer, do meu JSON, por exemplo. Né? Vou jogar aqui só para fazer uma tabelinha, um negócio qualquer. Tá bom? A lista aqui qualquer. Só para fazer um listão aqui, ó, para eu ter o que publicar. E agora eu vou publicar esse arquivo. Vou publicar em aonde? Vai pedir para salvar, obviamente, né? Salvar esse arquivo, botar aqui teste, salvar aqui na qualquer parte também, só para fazer o exemplo para vocês. E aqui ele me pede um endereço de e-mail, claro, né? Preciso publicar isso na nuvem da Microsoft. Então vamos colocar aqui o meu usuário. Bem, então eu coloquei meu usuário, eu vou escolher meu usuário aqui. E vou logar, porque meu Power BI Desktop não estava logado. Aqui em cima, né? A gente vê o nosso usuário aqui em cima. Não estava logado no meu ambiente de trabalho. Né? Se você trabalha numa empresa que já tem um ambiente Power BI, você tem que usar a sua conta, tem licenciamento correto e tudo mais. Ok? Eu vou escolher aqui um workspace de teste, o meu workspace. Eu vou escolher um workspace aqui de teste. Então eu vou usar o próprio meu workspace para dar de exemplo, tá? Mas eu recomendo que se você tiver um workspace da sua equipe, você use o workspace da sua equipe, né? Para que as pessoas também tenham acesso. Então eu vou usar o meu workspace como exemplo. Está publicando. E aí ele publicou. Tá, fez a publicação. Ok. Vamos lá ver como é que ele está? Então, conforme eu disse, aqui no Power BI, já no serviço do Power BI, está publicado. O serviço do Power BI, app, né? app.powerbi.com é o endereço do serviço do Power BI. E cá estamos, aqui no serviço do Power BI. Eu coloquei no meu workspace. Então esse cara aqui, ó, meu workspace. Aqui está
o que eu publiquei com teste. Lembra que eu salvei com o nome de teste? Então, quando eu publico, tem o mesmo nome que eu salvei, teste, o relatório e o conjunto de dados, dataset. E cá está publicado o teste, nosso teste aqui. O que eu vou fazer? A partir do momento que eu publiquei aqui, eu vou clicar para ver como é que está o relatório, tá? Então eu cliquei aqui para ver como é que está o relatório. O relatório está igual àquilo que eu publiquei, com os mesmos dados aqui. Vou voltar para o meu Workspace e eu vou lá na configuração do conjunto de dados. Do conjunto de dados que é o que eu publiquei. Vou falar em configurações. Em configurações, eu vou olhar que o meu gateway está desativado. Ó. Não estou usando o gateway. E aqui na credenciais, vou até fechar o gateway aqui. Na credenciais de fonte de dados, o que eu tenho aqui? Eu tenho o SharePoint e o editar credenciais. Quando eu clico aqui em editar credenciais, ele vai me pedir para eu entrar, para eu logar com uma credencial. E qual a credencial que eu vou usar? Qualquer uma que tenha acesso à minha pasta do SharePoint. E qual é o método de autenticação que eu uso? Bom, nessa situação que eu estou, é o OAuth 2. Não é o anônimo. É o OAuth 2, porque eu estou numa empresa. E qual o nível de privacidade dessa fonte de dados? É organizacional, porque eu estou trabalhando com uma conta empresa. Então, clica aqui em entrar. E vai me pedir para fazer o mesmo procedimento. Vai fazer o carregamento e pronto. A credencial já está configurada. Então, eu não preciso de um gateway para fazer esse cara funcionar. Voltar aqui, eu vou clicar aqui em atualizar para vocês verem. Ó. Cliquei para atualizar sob demanda, né? Botei o dedão lá e cliquei para fazer o teste. Aqui está ele atualizando. Certo? Aqui está ele atualizando. Vamos lá nas configurações enquanto isso. Ó, aqui está rolando uma atualização. O histórico da atualização. Está aqui em andamento. Tá? E pronto. Ele está atualizando. A possibilidade de dar erro é baixa, mas caso dê erro, vai nas credenciais, faz esse procedimento, vê se as credenciais estão válidas. Se você trabalha em equipe, dê a credencial para quem está fazendo, quem for fazer essa publicação tem que ter as credenciais válidas, senão não vai funcionar, vai dar erro na hora que eu for atualizar. Então lembre-se de configurar as conexões, verificar se as conexões estão certinhas, para que aconteça essa automatização. Pronto, acabou de carregar. Vamos lá ver como é que tá. Configurações, histórico da atualização, tá lá, foi concluído com sucesso. Ou seja, esse cara está totalmente conectado. Ou seja, foi concluído com sucesso. Então tá tudo certo com esse arquivo, pronto. Essa é uma solução paliativa, é uma solução que a gente recomenda somente para soluções pequenas. Se esse dado começar a crescer, isso pode trazer problemas nas soluções que exijam performance e que mais agora com essa configuração você já consegue, por exemplo, agendar uma atualização. Se você combinar com alguém que joga esse arquivo lá todo dia, toda semana, dependendo disso, você já pode agendar uma atualização aqui, sei lá, atualizar às 9 horas da manhã, por exemplo, para que você não precise sempre vir aqui e atualizar. Você pode combinar com a sua equipe a frequência que esse arquivo é atualizado. Então, pessoal, de novo, não recomendo essa solução para arquivos muito grandes, para soluções que exijam performance. Use bancos de dados, usa lá o Azure, use o SQL Server ou qualquer outro banco de dados que você esteja acostumado. O banco de dados tem mais controles, tem indexações, tem integridade, tem trabalho, dá para fazer uma carga incremental, dá para trabalhar de uma forma muito mais profissional, ok? Então, com esses arquivos fica um pouco artesanal. Porém, essa é uma solução que vai evitar de você ter que ter um gateway ou de você ter que hospedar o arquivo na sua máquina. Bem, é melhor essa solução, pelo menos é melhor do que você armazenar o arquivo numa máquina ou numa pasta de rede que precisa ter o gateway fazendo meio de campo para você acessar esse arquivo. Bom, aí fica a minha dica. Valeu? Beijão. Obrigado, gente.